nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido. Boa tarde, irmãos. É um prazer, uma alegria estar aqui. Privilégio servir a Deus e estar em comunhão aqui com a igreja, Assembleia de Deus Cairós, falar sobre esse tema do perdão. Eu sou psiquiatra, sou terapeuta de família, terapeuta de casal, trabalho no dia a dia nessa área e sou pastor em tempo parcial lá na comunidade cristã S8 em Niterói. Então, esse tema do perdão é um tema muito importante que, durante muito tempo, foi um tema apenas do universo religioso, do universo da igreja. Eu fiz um curso de formação em terapia de família com Moisés Grossman, aqui no Rio. É um terapeuta importante, ele é judeu, e é um cara muito, muito conceituado, né? Mas nós ficamos amigos, fiquei 10 anos fazendo vários cursos, todos os cursos que Moisés tinha eu fiz, nessa área de terapia de família, de casal, da infância, adolescência, etc. E eu lancei esse livro quando eu estava lá, e dei um exemplar para o Moisés e tal. Aí, quando algum aluno falava de assunto que envolvia perdão, ele dizia assim: olha, esse negócio de perdão é com o Fábio, conversa com ele, que ele é que entende disso. Mas foi muito interessante, porque isso foi nos anos 90. Nos anos 2000, esse tema ele migrou do ambiente estritamente da igreja, do ambiente religioso, para o ambiente psi, o universo das terapias, do universo dos psicólogos e psiquiatras. E no final dos anos 2000, o Moisés escreveu um livro sobre perdão, né? E ele é um tema extremamente terapêutico. Perdão cura. Nossa estrutura, nós, corpo, alma e espírito, nós vivemos o presente, o hoje, o aqui e agora, mas aquilo que você é hoje tem a ver com o seu passado, de onde você veio, seja da sua herança genética, seja de toda a sua vivência. Tudo o que você viveu formou você. Então, de alguma maneira, a gente pode dizer que nós somos o passado. O passado tem tudo a ver com o que nós somos. O presente é o aqui e agora. Então, este presente passado, ele pode ser mudado. Não dá para você voltar no tempo, né? Reviver, viajar no túnel do tempo e mudar aquele passado. Mas ele pode ser mudado simbolicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, dentro de você. Como aquele passado se arrumou dentro de você e forjou você, ele pode ser alterado hoje. Só que este passado presente só pode ser alterado por uma vivência. Como assim? Porque aquilo que te marcou, te forjou, te impactou, te deformou, te construiu, foi vivido. Então não tem essa coisa de você ser mudado porque alguém fez uma oração, você caiu no poder de Deus e quando levantou você era outra pessoa. Como assim, pastor? Você não acredita no poder de Deus? Claro que acredito. Acredito em milagres, que Jesus cura, que Deus transforma, ressuscita mortos, cura cegos. Só que na nossa alma, na sua pessoa, o milagre é vivencial.
Não tem mágica. Jesus, naquela sinagoga em que tinha um homem com a mão mirrada, e os caras estavam questionando ele curar no sábado, não sei o que, ele falou, levanta, estende a tua mão. E o homem tinha uma mão mirrada. E na hora que ele estendeu a mão, cresceu. Uma operação de maravilhas. Cresceu nervo, músculo, osso. A mão ficou normal. O milagre no corpo é instantâneo. Agora, o milagre na alma é processo. Tem a ver com crescimento, tem a ver com santificação. E a maior ferramenta que Deus nos deu para esse milagre processual, gradual, é o princípio do perdão. Por isso que eu dei o título Perdão, princípio da liberdade. Por quê? O perdão pode transformar. Então, se eu no presente trabalho esse meu passado presente, eu me livro das marcas negativas desse passado e eu projeto um futuro abençoado. Se eu fico preso a este passado, o meu futuro está, aspas, condenado por aquele passado. Porque pensa bem, você é o principal agente da sua vida. Você pode dizer, não, o principal agente da minha vida é Deus. Claro que é Deus. Mas depois de Deus, não é o marido, não é o filho, não é o pai, não é a mãe, não é a esposa, não é o pastor. O principal agente da sua vida é você. Então, o perdão, ele nos conecta com o princípio da cruz. O princípio do perdão nos conecta com o poder da cruz. E na cruz, Jesus levou os pecados de toda a humanidade, levou todas as enfermidades. Na cruz, Jesus anulou todas as maldições, desfez as obras do diabo, derrotou o mundo, derrotou o mal, derrotou Satanás. Na cruz. Então, se você aprende o princípio do perdão, você aprende a se conectar com a cruz, com o poder da cruz que anula o passado. Entende isso? Que transforma o passado. Porque a cruz, ela é atemporal. Ela não está presa a tempo. Lá no começo da era cristã, Jesus morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. Antes da gente existir, Deus já levou em conta os nossos pecados e os colocou em Cristo. Ele era o último Adão. Então, a conversão, ela muda a gente no nosso espírito. Ela traz perdão, novo coração, novo nascimento, salvação, vida eterna. Você pode ser batizado no Espírito Santo, você pode ser cheio do Espírito Santo. Agora, crescimento espiritual, santificação, transformação de vida tem a ver com caminhada, relacionamento com Deus. E nessa caminhada, um dos princípios mais importantes na vida cristã é o princípio do perdão. E não tem mágica, tem preço. Tem o que Cristo fez, tem fé, e você aplicar, praticar. Pode passar. Então, na cruz, Jesus foi o último Adão. Em Hebreus 9,14 diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aqui eu quero destacar, pelo Espírito eterno. O sacrifício de Jesus foi feito pelo Espírito eterno. Ele é eterno. O sangue de Jesus que foi derramado naquele dia vale hoje, como se tivesse sido derramado nesta tarde de hoje. É eficaz. O poder da cruz, o poder do sangue de Jesus é permanente. Então, o poder da cruz possibilita essa reciclagem do passado,
transformando o nosso presente e projetando um futuro abençoado. Pode passar. No meu livro, nesse livro, Psicologia do Perdão, eu uso uma imagem que é assim. Imagina, hoje são 18 de maio de 2019. Que em 18 de maio de 2018, você e todas as pessoas da sua casa resolveram não jogar mais nenhum lixo fora. Não fazer faxina, nem jogar embalagem fora, nem resto de comida, nada. Não limpar, não varrer. Depois de um ano de acúmulo de lixo, de comida, de poeira, de embalagens, como é que estaria a sua casa hoje? Um lixo. Comida podre, inabitável. Mau cheiro, barata, bicho, mosca, nojento, uma coisa nojenta. Inabitável. Insalubre, sem condição de viver ali. Pense que nós aprendemos a cuidar da nossa casa, a limpar a casa, a arrumar a casa, fazer faxina regularmente, de tempos em tempos de dar uma geral, pintar, fazer uma faxina mais grossa, mais profunda. Os relacionamentos humanos, comunicação humana, como diz Isaías, capítulo 6, ele viu a glória de Deus e ele pensou, eu vou morrer. Ai que eu vou morrer porque eu sou um homem imperfeito, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu sou um homem de lábios impuros, ou seja, não vou sobreviver. O convívio humano é cheio de problemas. O ponto mais difícil de uma empresa é o departamento pessoal. Não é a área técnica. A área técnica se resolve. Agora, relacionamento, cri-cri de gente convivendo, complicadíssimo. Então, imagina que na convivência existem lixos. No relacionamento, há confusões, há problemas de comunicação, há falhas, há dores, há feridas, há imperfeições. Isso vai acumulando. Então, um casamento de 30 anos e que um ainda não pediu perdão para o outro uma vez. Imagina quanto lixo não tem acumulado. Pais e filhos, irmãos, nunca pediram perdão, nunca olhou no olho para dizer, me perdoa. Então, a falta de perdão, ela vai entupindo os relacionamentos. Ela vai bloqueando a qualidade de vida dos relacionamentos. Pode passar. Então, vamos ver o que Jesus ensina sobre perdão. Mateus 6, de 9 a 15, a oração do Pai Nosso, uma oração bem conhecida. Ele diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração termina no verso 13, com este amém. E fala do perdão. Então, tem gente que tem mais facilidade para perdoar, tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que tem mais facilidade para se arrepender e pedir perdão, tem outros que têm mais dificuldade, tem gente que é mais rápido para fazer esse movimento de perdoar ou de pedir perdão. Por exemplo, eu digo para minha mulher que ela é minha professora de perdão, que ela é ótima para os dois, tanto para pedir perdão quanto para perdoar. Ela é rápida.
E eu sou mais lento, entendeu? O negócio, quando tem um erro comigo, eu fico caras e bocas, eu demoro mais tempo. Mas ela já sabe, hoje em dia, nós já fizemos graduação e pós-graduação, doutorado nesse assunto, entendeu? A gente está treinado pra caramba. Então eu digo para ela, ó, por favor, me espera o meu tempo. Daqui para frente, nessa palestra, sempre que eu falar de perdão, pense numa via de mão dupla. Pense que é tão importante você pedir quanto liberar perdão. É a mesma coisa, psicologicamente falando, espiritualmente falando. Perdão é uma via de mão dupla. Tanto você precisa perdoar, quanto você precisa pedir perdão. Pode passar. Essa oração termina no verso 13. Mas veja o que Jesus fala nos versos 14 e 15, em sequência à oração do Pai Nosso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Por que esse comentário de Jesus é só a respeito do tema do perdão? Porque Jesus sabia que essa oração ela ia ser registrada, ela ia servir como modelo de oração para a igreja, durante a história da igreja, séculos, milênios. Porque apenas sobre o tema do perdão é que ele fez um comentário. Está lá a glória de Deus, a santidade de Deus, a majestade de Deus, o reino de Deus, a luta espiritual, o pão nosso cada dia, tudo que está ali naquela oração. Porque ele só comenta sobre perdão. Porque nós somos salvos pela graça. Imagina que a minha mão esquerda representa a graça. Por meio da fé. Graça é tudo aquilo que Cristo fez em nosso favor, na cruz e na ressurreição, na encarnação, homem santo, homem justo, andando na terra, morreu por nós, Cordeiro de Deus, ressuscitou, venceu Satanás, derrotou o mal, derrotou o mundo e venceu definitivamente. Tudo isso é graça. Só que a gente acessa esta graça por meio da fé. E o perdão, ele tem muito a ver com a fé. Nós vamos ver isso. A questão desse comentário de Jesus é que esta graça é toda competente, é toda poderosa, é toda eficaz para salvar, curar, transformar, ajudar o homem. Mas nós temos livre-arbítrio. Perdão é uma escolha, perdão é uma decisão, perdão é um ato de obediência a Deus. Deus não impõe a você que você faça isso ou aquilo. Ele convida, ele chama, ele desafia, ele exorta você, mas ele não te induz. Então, onde é que as questões do reino travam? Nesse pedaço do homem, nessa ponta do lado da fé, do lado humano, porque a obra da cruz é perfeita, acabada. Por isso Jesus faz o comentário sobre esse negócio do perdão. E olha o que ele diz. Se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, não será perdoado. Não tem mais ou menos. Ele coloca você no canto da parede, ou vai ou vai. Por que ele fez assim? Por que esse tudo ou nada? Porque é muito difícil para a gente perdoar. Muito difícil. Não pensa que é só difícil para você, é para todo mundo. Pode passar. Ainda Jesus ensinando o capítulo 5 de Mateus, versos 23 a 26, ele diz: se trouxeres a tua oferta ao altar
e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te para não seres entregue ao juiz, e vais para a prisão e ficarás ali até pagares o último centavo. Pode passar o próximo. Nesse trecho de Mateus 18, 21 a 35, Jesus fala da parábola do credor incompassivo, que era um homem que devia, tipo assim, o cara devia 10 mil reais para o rei. E foi lá e o rei falou, não, você vai ser preso, porque você está me devendo já há muito tempo. Aí ele disse para o rei, não, majestade, por favor, eu não tenho como pagar agora, mas eu vou te pagar a clemência. Se ajoelhou, o rei se teve compaixão do cara e falou, tá bom, eu te libero. Ele saiu, encontrou um conservo que lhe devia 100 reais. Ele falou, rapaz, você não sabe o aperto que eu passei agora aqui. Vem cá, pegou o cara pelo colarinho e falou, você vai me pagar, porque eu passei um aperto. Aí o cara fez a mesma coisa que ele. Se ajoelhou, pediu clemência e tal. Ele falou, não, vou levar você preso. E estava levando o homem preso. Aí os outros conservos viram aquilo e falaram, majestade, sabe o que aconteceu? Sabe aquele cara que o senhor acabou de perdoar 10 mil? Ele está levando o outro para a cadeia por causa de 100 reais. Aí o rei falou, é? Então manda os soldados lá pegar ele, prender, ele vai para a cadeia, ele, a família dele, todo mundo, até ele pagar o último centavo. Jesus está falando de quê? De perdão. Se você vai orar e vai apresentar a sua oferta e lembra que alguém tem alguma coisa contra você, não apresenta oferta agora, não. Primeiro se acerta. Porque se você não se acertar, você vai sofrer. O que Jesus está falando é isso. O bispo Macalister, da Igreja de Nova Vida, escreveu um livro chamado Perdão, Segredo da Cura Total. Um livreto muito interessante. E ele era um homem que tinha experiência de fé, de oração, e ele viu Deus curar muita gente através do ministério dele. Mas ele percebeu lá para as tantas que tinha gente que não era curada por falta de perdão. E ele usa essas parábolas aqui, dizendo que esse atormentadores, ou esse meirinho, vai ficar preso até pagar o último centavo, são os demônios. Isso faz sentido. A Igreja Católica, na sua teologia, desenvolveu o conceito de purgatório, que o cara vai ser preso, vai lá, ficar sofrendo até pagar o último centavo, então que ele fica pagando lá, espiando os pecados dele. Não tem base bíblica. A Bíblia diz que os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, ponto final. Não tem espaço para purgatório. Então, do que Jesus está falando aqui? Ele está falando que se você não pede perdão, ou se você não perdoa, teu Pai Celestial não vai perdoar você. Aí você pode dizer assim, mas pastor, então quer dizer que vou para o inferno? Não, não é isso. É que, se você não perdoa um tantinho assim, é um tantinho assim da graça de Cristo que você não vai participar. Mas se você não perdoa um tantão assim, é um tantão assim que você vai ficar sem participar da graça. Se você não perdoa, vai ser proporcional. Não vai para o inferno, mas vai apanhar para caramba. Entende isso? É isso que Jesus está dizendo. Então, esse princípio do perdão, ele leva a gente para um tudo ou nada de viver a vida cristã. Porque, às vezes, a gente crê, a gente ora, a gente ama a Deus, mas nesse assunto do perdão a gente vive com a latinha de verniz dentro da bolsa, entendeu? Dentro da mochila, passa ali o verniz, dá um elogio, empurra para frente e vamos embora. Não enfrenta claramente as coisas, não resolve. Olha, pode passar. Hebreus 12, verso 15, diz assim:
tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O autor está correlacionando ser privado da graça de Deus pela amargura. O não perdão gera ressentimento, gera amargura, e isso priva a pessoa da graça. Pode passar o próximo. Veja o que Pedro fala em 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tem oração que não passa do teto, porque tem gente do convívio dessa pessoa que convive, que dorme junto, está sofrendo, está sangrando do lado da pessoa. A pessoa ora, a oração não sobe, ou a oração não desce. Pedro está dizendo o quê? Que se não houver uma relação saudável, uma coabitação saudável, as orações podem ser impedidas. Pode passar. E agora Paulo, 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Paulo correlaciona o não perdão com ser derrotado pelo inimigo. Quanta coisa! Se você não pede perdão, não libera perdão, Deus não vai te perdoar, proporcionalmente àquele perdão não pedido ou liberado. Se você guarda mágoa e ressentimento, a graça vai ser restrita na sua vida. Sua oração não sobe. E o inimigo ainda vai tirar a farofa com você. Está entendendo? Como é que o negócio é sério? Porque Satanás se mete onde ele tem abertura. E se mete não é para brincar, não. Ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que o McAllister fala. Os torturadores, os atormentadores da parábola do credor incompassivo, são os demônios. O inimigo vem lá e vai te cobrar. É isso que Jesus está ensinando. Se você pratica o princípio do perdão, você vai ser perdoado. Sua oração vai subir, vai descer. Quem convive com você vai viver bem com você. Graça vai transbordar e o inimigo não vai tirar farofa com a sua vida. Não vai sapatear em cima da sua vida. Pode passar. Então, o que é o perdão? O perdão é um ato da escolha. O perdão tem a ver com livre-arbítrio, com a decisão. O perdão não é apenas uma ação, uma atitude, é um modo de viver, é um princípio de vida. Para nós cristãos, o perdão não é uma opção, é o único caminho de vida e graça. E é um princípio que nos conecta com a cruz, como eu falei no começo. E, através do perdão, possibilita você reciclar aquele passado presente. Então, aquele lixo da sua história, ele pode fermentar, aquela matéria orgânica ser degradada, sai o mau cheiro, e depois aquilo se transformar em adubo. O perdão é esse processo que transforma as coisas que não prestam, digamos, do que fizemos, do que os outros fizeram,
em experiência de vida, para a vida na existência do cristão. E isso é real. Quando Romanos 8, 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, Paulo não está pregando um conformismo. Eu vou dar uma de Poliana, brincadeira do contente. Está tudo bem, sempre eu vou ver uma coisa positiva, está tudo bem, de uma forma humana, mental. Não é isso. O que Paulo está dizendo é que se você vive os princípios do cristianismo, os pratica, se relaciona com Cristo de uma maneira viva, Deus é poderoso para transformar a maldição em bênção. Deus é poderoso para transformar aquele trauma, aquele passado, em crescimento, em experiência. Deus é poderoso para fazer com que todas as coisas, mesmo aquelas ações da carne, do pecado, da maldade humana, ações do inimigo, que o inimigo usou pessoas para te perturbar, Deus muda aquilo e transforma aquilo em vitória, em crescimento para você. Por quê que ele faz isso? Porque ele é poderoso por causa do poder da cruz e da ressurreição. Veja bem, o perdão nos conecta na cruz. Quando você vive o princípio da cruz, você vai conhecer o poder da ressurreição. Não existe ressurreição sem morte. Não existe ressurreição sem a cruz. Pode passar. Aqui, nesse slide, falar da nossa estrutura, da estrutura da nossa alma. Tem 5 faculdades básicas. A emoção, são os sentimentos, alegria, tristeza, conexão, afeto, sensibilidade. Intelecto é o mundo do pensamento, o mundo do raciocínio, dos conceitos, das ideias, da lógica. Volição é o mundo da vontade. A volição é quero, não quero, tenho vontade, mas é mais do que só querer. Tem o lado do impulso, o lado da perseverança, da agressividade, da garra. Tudo isso está correlacionado com a volição, com a vontade. A 4ª faculdade é a consciência, que é essa capacidade que você tem de avaliar, de estabelecer um juízo de valor, noção de certo e errado, de aprovar ou desaprovar uma conduta de alguém que você observa, ou a sua própria conduta. É na voz da consciência que o Espírito Santo fala com você e convence você do pecado. Presta atenção, o Espírito Santo fala na nossa consciência, mas a voz da consciência não é necessariamente sempre igual à voz de Deus, porque a consciência é uma faculdade humana. Sua consciência funciona, e às vezes a sua consciência é muito criteriosa demais, perfeccionista, está presa a uma religiosidade exagerada, e ela te acusa de muita coisa que Deus não te acusa. O inimigo também fala no tribunal da sua consciência para te acusar. Então, a voz da consciência é importante, mas ela não é igual necessariamente à voz de Deus. E por fim, a 5ª faculdade é o livre-arbítrio. Pode passar o próximo. Então aqui é um diagrama que representa essas 5 faculdades. A emoção são os sentimentos, o intelecto, os pensamentos, volição, a vontade, consciência e livre-arbítrio. O livre-arbítrio está ali no meio, naquele círculo vermelho, LA, para representar a importância do livre-arbítrio. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança tem muita coisa, muito mistério. Deus é uma trindade, nós somos uma trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito.
Mas o que nos torna semelhantes ao Eterno é que ele tem autoconsciência. Deus diz de si mesmo: eu sou o que sou. Falou para Moisés: fala para o povo de Israel, eu sou, me enviou até vocês. O que é isso? Deus estava falando que ele é uma pessoa, ele não é só uma energia, ele é um ser autoconsciente, e ele deu esse mesmo dom para você. Eu sou Fábio, eu estou aqui, eu sei que eu estou aqui. E outra coisa que nos torna semelhantes a ele, Deus lhe deu livre-arbítrio. Você é autodeterminado, você escolhe, você decide. Deus é autodeterminado, ele tem projetos, propósitos, intenções, ele tem um querer. Então, o livre-arbítrio e a consciência, esse binômio, essas duas faculdades, é que são o ponto central da alma humana. Pode passar. Um outro aspecto importante para a gente entender o desafio do perdão é entender a mente. A mente, nesse diagrama aqui, está representado num cilindro. Imagina esse copo aqui, né, uma figura tridimensional, é um cilindro. E a nossa mente tem dois andares. Tem um andar consciente e o inconsciente. Não dava ali. O inconsciente é muito maior. Ali no desenho está poucas vezes maior do que o consciente, mas é muito maior. É como um iceberg, que é 6 partes submersas para uma acima da linha d'água. O cara vai no mar. Quando ele vê uma montanha de gelo no meio do mar, ele tem que fazer um desvio gigante, porque embaixo daquela montanha tem 6 partes maior, 6 vezes mais do que aquela que está aparente. Nossa mente é assim. Por isso, o tema do perdão se torna mais difícil, porque muitas vezes a pessoa faz um movimento de perdoar ou de pedir perdão, e é um movimento sincero, ele é real, ele é honesto, ele é verdadeiro. E a pessoa pensa que ela limpou o nível consciente, está tudo zerado, está tudo resolvido. Nem sempre é assim, porque o inconsciente é aquela dimensão do seu interior que você não acessa. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem e perverso. Jeremias capítulo 17. Então, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu provo os rins, eu sondo o coração, diz o Senhor. Então, você não consegue sondar o seu inconsciente. Você não sabe o que está lá dentro. Você já viu uma pessoa que está com inveja da outra e você vê que ela está com inveja? Mas se você diz para ela, você está com inveja, ela diz, eu não. Ou seja, você enxerga claramente e ela não. A outra pessoa está com mágoa e está falando mal, está fazendo uma queixa, está com uma coisa, você diz assim, fulano, você está com mágoa. Eu? De jeito nenhum, já perdoei. Passou aqui verniz. Por que ela não vê? Não pensa que isso acontece só com os outros, não. Acontece com você também. Por que a gente não vê? Porque a nossa mente tem esses dois andares. Tem o consciente e o inconsciente. Um período eu trabalhei com uma pessoa que era um cara muito inteligente. Porque ele era muito inteligente, muito talentoso, muito espaçoso, só dava a ele que sabia de tudo. Um dia, tinha uma certa intimidade, eu estava num grupo que todo mundo convivia ali, naquele grupo de trabalho. Eu olhei para o cara e falei assim, fulano, você é muito soberbo. Ele olhou para mim, espantado, falou, eu?
falei, você é muito soberbo. Ele disse para mim, Fábio, eu sou o homem mais humilde que você conhece. Falei, Sou. Eu disse assim, então quer dizer que aqui nesse grupo aqui, você é o Mozart e nós somos os Salieri. Ele falou, é isso mesmo. Porque Mozart foi um gênio da música e tinha um Salieri que era um cara, um músico, né, que era medíocre, mediano, e tinha a maior inveja de Mozart e comprou de Mozart, mandou ele fazer uns hackings, umas músicas lá, pagou e depois botou o nome dele, tinha inveja de Mozart. Ele falou, isso mesmo. O que aconteceu com esse fulano? Ele não se enxergava. Porque a nossa mente tem 2 andares. Você vê coisa no seu marido que ele não vê. Seu marido vê coisa em você que você não vê. Não adianta você dizer para ele, você é isso. Eu não. É da mesma maneira o tema do perdão. A gente fica ressentido, fica magoado, faz uma oração e diz que já perdoou em nome de Jesus e pronto. Quem sabe se perdoou mesmo? Pode passar. Então, o perdão não depende das nossas emoções. Como assim, pastor? Eu afirmo, o perdão não depende do que você sente, do seu emocional. Não depende de você sentir um grande amor, uma grande misericórdia pela pessoa. O perdão não depende dos seus pensamentos, da sua lógica, do seu raciocínio. Tipo, se eu entender por que fulano fez isso comigo, então eu perdoo. Ora, pode ser que em uma coisa ou outra você venha a entender, mas na imensa maioria você não vai entender. Filo porque quilo. O cara fez porque fez. Entendeu? Pecador, humano, impulsivo, atropelou você, te humilhou, e você não vai entender. O perdão não depende da sua vontade. Espera aí, pastor. É meio difícil. Como que perdoa se não tiver vontade de perdoar? É porque o perdão é um ato da escolha. O perdão é um ato de obediência a Deus. E a sua vontade é diferente do seu livre-arbítrio. Não estou entendendo isso não. Vou dar um exemplo bíblico. Momento um dos mais difíceis na vida de Jesus, ele estava no Getsemane, estava com tamanha aflição que ele suou sangue, e ele foi orar e disse, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, porém a tua. O sofrimento era tal que ele orou 3 vezes da mesma maneira. No fim, ele se levantou e disse, chegada a hora. Ou seja, ele se rendeu à vontade do Pai, mesmo que aquela não fosse a vontade dele. Significa que ele escolheu obedecer ao Pai, ir para a cruz, ser o Cordeiro de Deus. Mas a vontade dele não era aquela. Ou vocês acham que aquilo era só jogo de cena? Claro que não. É porque livre-arbítrio é uma coisa, vontade é outra. Eu escrevi um primeiro livro, chama Oficina de Cura Interior. Peço desculpa que hoje eu não trouxe só o do perdão. Mas nesse livro Oficina de Cura Interior, eu conto uma experiência que eu tive quando eu estava aprendendo esse assunto do perdão. Foi assim, eu estava no consultório, saí do consultório para almoçar,
dirigi até um lugar e, naquela época, tinha pouco tempo, eu fui num Bob's, pedi um Big Bob com batata frita e laranjada. Estava cheio, fila, e o cara trouxe o meu lanche e botou ali e não me deu guardanapo. Naquela época não tinha esse negócio de o guardanapo ficar num lugar à parte, como hoje, não. Ele tinha que me dar o guardanapo. E ele atendendo um monte de gente, eu fiquei pedindo guardanapo, eu tenho barba, aquele Big Bob, molho, não sei o quê. Eu peguei o meu lanche e botei aqui em cima de uma lixeira, bem do lado, era uma lixeira assim, igual esse púlpito aqui, eu botei e fiquei ali no balcão, cara, vê se arranja o guardanapo. Aí veio um senhor que estava sentado com uns adolescentes, uns jovens, jogar um copo fora. Ele pegou a alça da lixeira, era uma alça alta assim, ele pegou, jogou o negócio fora e largou. Aquela alça foi e derrubou a minha laranjada. Eu estava bem do lado, salvei metade da laranjada, a outra metade foi para a bandeja, Big Bob, batata frita, melou tudo. Eu olhei para o cara, ele ficou meio sem graça, ele deu uma risadinha assim de canto, caramba, eu estava com fome. Fiquei furioso. Eu falei meio entre os dentes assim, para ele ouvir, mas para não ouvir, porque não era seu almoço, seu sem educação. E ele sentou lá com os adolescentes, eu peguei aquela bandeja, Big Bob, batata frita, tudo melado, comecei a comer, não tinha tempo de entrar na fila para comprar outro. E comendo, aí o cara trouxe guardanapo, eu comecei a fulminar o cara, pensando cobras e lagartos dele, tudo de ruim. É impressionante. Porque quando a gente fica com raiva, a gente quer se vingar. E a gente quer se vingar e começa a imaginar como é que vai ser, né? Eu comecei a imaginar como é que eu ia me vingar do cara. Olha, eu pensei assim, eu vou terminar esse lanche aqui com essa bandeja cheia de laranjada, resto de batata frita, papel, eu vou pegar aqui, em vez de eu jogar esse lixo fora nessa lixeira que está aqui do meu lado, eu vou, como quem vai jogar lá naquela outra, lá passar pela mesa dele, derrubar a laranjada, tudo em cima dele, pedir meio, sem querer, dar uma risadinha. Fiquei pensando. Aí eu avaliei o ambiente, né? Cheio de jovem, adolescente ali. Eu falei, caramba, esses guris não vão querer deixar barato esse troço, vão querer me bater. E eu não vou querer apanhar. Depois sai no jornal assim, pastor briga no Bob's por causa de laranjada. Eu falei, meu Deus, misericórdia, Senhor. Eu resolvi não me vingar do cara ali na hora, joguei o lixo naquela lixeira ali mesmo, peguei meu carro, fui para o consultório. Aí fiquei pensando, bom, não vou me vingar, porque o cara não está mais na minha frente. Aí eu imaginei, se eu ficasse amigo dele, como é que seria? Ficar amigo, tal, levar uma conversa mole, e passado um tempo, ele me convidar para ir no aniversário da neta dele, de 15 anos, aquele bolo gigante. Eu falava, fulano, você se lembra que eu te conheci lá no Bob's, minha laranjada, e virar o bolo em cima dele. Eita, misericórdia. Um dia eu terminei uma pregação, falei esse troço, e contei essa história, aí uma senhora velhinha falou, pastor, o senhor é brabo, hein? Falei, é verdade, minha irmã. A gente imagina cobras e lagartos para se vingar. Aí é uma vingança que você já sabe que não vai executar. Aí você fica... E eu estou indo para o consultório aí, Espírito Santo. Agora, Fábio, você vai lá para o consultório, vai botar um sorriso no rosto, vai falar, pois não, seu fulano, boa tarde, dona fulano. Com esse coração fervendo de raiva. Aí eu falei, Senhor, me ajuda. Em nome de Jesus eu perdoo aquele homem. Comecei a orar por aquele homem. Comecei a abençoar aquele homem. Tudo de ruim que eu tinha pensado dele, daqueles adolescentes, cara mal educado, não educa esse jovem, vai dar
bandido. Comecei a falar o contrário. Bênção sobre ele, bênção sobre aqueles jovens, paz do Senhor, que Deus os abençoe, eu perdoo em nome de Jesus. Eu comecei orando assim, eu perdoo em nome de Jesus. Mas no fim, eu estava bem. Cheguei no consultório, eu estava na paz. Um dia eu estava falando sobre isso, num curso que eu dei sobre cura interior. Aí uma irmã levantou a mão e falou: pastor, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. E se a pessoa derruba a nossa laranjada, faz isso com a gente todo dia e mora com a gente? O perdão é um modo de viver, é um estilo de vida. Quando você entra neste caminho do perdão, você entra nele seguindo a Jesus. E o Senhor vai ensinar você a lidar com aqueles relacionamentos mais difíceis e complexos dentro deste princípio do perdão. A gente tem uma fantasia de que perdão é pós-graduação de bobo. Eu já sou bobo, aí eu vou fazer uma pós-graduação para ficar mais bobo ainda, então eu vou entrar no caminho do perdão. Não é não. Não é não. O perdão é seguir a Jesus. Jesus viveu e praticou o princípio do perdão. E ninguém manipulava a vida dele, não. Então, na verdade, o perdão é uma escolha. Você escolhe perdoar, mesmo contra a sua vontade. Você, às vezes, não tem vontade de perdoar. Você não tem vontade de pedir perdão, mas reconhece que está errado. Mas deixa por isso mesmo. Tipo, decurso de prazo. O tempo vai passar, ele vai esquecer, ela vai esquecer, e vai empurrando com a barriga. Pode passar o próximo. Por que é tão difícil para a gente perdoar? Ou pedir perdão? Porque os nossos mecanismos de defesa nos travam, nos prendem. E as nossas defesas psicológicas foram marcadas pelo pecado, pela queda, pelo egoísmo. Porque a gente tem um mecanismo de defesa que chama negação. Você nega os seus erros. Quando você não nega 100%, você minimiza, você acha, não, eu errei sim, é um negocinho assim, um pouquinho. E você não olha para ver o tamanho daquele seu erro. É difícil pedir perdão? É difícil perdoar. Porque você nega a sua mágoa. Difícil de perdoar porque a couraça do ressentimento, eu fico ressentido, mecanismo de defesa, eu não gosto de ser pisado, de ser humilhado, eu quero os meus direitos, então, quando alguém viola meus direitos, eu fico magoado, eu fico ressentido, eu reajo. E o ressentimento estrutura como uma couraça de mágoa. E a mágoa e o ressentimento se misturam com o meu amor próprio, com a minha autoestima. Aí eu penso assim, se eu perdoar, eu não estou me prezando, eu não estou me amando. Eu vou jogar minha autoestima no lixo. O outro vai me fazer de gato e sapato. Vai abusar de mim. Mas é uma ideia errada. Não é isso. O princípio do perdão não vai te levar para esse lugar. Pode passar. Porque a gente pensa que se a gente perdoar, o outro vai manipular a gente. Tal da pós-graduação de bobo. Porque a gente pensa que para perdoar a gente tem que abrir mão do senso de justiça. Isso está errado. Como é que eu vou perdoar o que está errado? Como é que eu vou aprovar o que está errado? Perdão não significa você aprovar o que está errado. Perdão significa que você desiste de se vingar, que você entrega a vingança a Deus.
Porque a gente pensa que se a gente entrar nesse caminho do perdão, a gente vai abrir mão do nosso amor próprio, não só da autoestima, mas também do amor próprio. É difícil perdoar porque a gente é egoísta, somos pecadores. E a gente também pensa que se a gente entrar nesse caminho do perdão, significa que a gente não vai dar limite para o outro. Digamos assim, existem dois princípios na vida cristã, como se fossem duas pernas. O princípio do amor e o princípio da verdade. Paulo fala em Efésios 4, verso 13, se não me engano, ou 15, falando a verdade em amor. O perdão tem a ver com o princípio do amor. Agora, o princípio do amor não extingue, não exclui, não anula o princípio da verdade. Jesus era misericordioso, manso e humilde de coração, disponível para perdoar o tempo todo, mas ele dizia a verdade. Ele confrontava os discípulos, os fariseus, ele impactava as pessoas à sua volta com a verdade. E ele foi santo, perfeito. Então, quando a gente entra no princípio do perdão, a gente vai aprender a distinguir o amor da verdade. Quando você pede perdão, quando você perdoa, você não perde a autoridade. Você ganha autoridade. Porque o princípio da verdade se fortalece na sua vida. Pode passar. O perdão nos leva para níveis mais profundos da caminhada. Tipo, aquela pergunta da mulher. A pessoa derruba a laranjada, mora com a gente, faz isso todo dia. É um relacionamento como familiar. Né? Era, possivelmente. Então, se você perdoa o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu cunhado, sua nora, sua sogra, hoje, você vai ter que perdoar amanhã, vai ter que perdoar depois da manhã, depois e depois e depois. Mas aí eu não vou ficar bobo, pastor? Claro que não. Quando você perdoa aquilo que a pessoa faz, e você repete aquele perdão que vai ter que repetir 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, você acaba aprendendo a perdoar aquilo que a pessoa é. Como assim? Perdoar o que o outro é mais profundo do que perdoar o que o outro faz. Quando você perdoa o que o seu pai é, o que a sua mãe é, o que a sua esposa é, o que o seu marido é, o que seu filho é, o que seu chefe é, você aceita essa pessoa. Você aprende a aceitar esse outro possível, o marido possível, o filho possível, o chefe possível. E quando você aceita, você vai aprender a se relacionar melhor. Não quer dizer que você aprove o que o outro é, naquilo que ele é errado. Você não está aprovando. Mas dentro de você, o perdão vai levar você a desistir de transformar o outro. Nos casamentos, essa é a missão impossível mais frequente que existe. A mulher quer mudar o marido quer mudar a mulher, e eles ficam nessa missão impossível. Quando você perdoa, e continua perdoando, você perdoa o que o outro é. E desiste de mudar o outro. Grande parte do seu problema na sua vida é que você gasta tempo e energia querendo mudar os outros. E não muda você. Não trabalha em você. Aí você fica querendo mudar o outro, fala do outro, vigia, toma conta, presta atenção, critica e ora e tenta através do trono mudar a pessoa. Senhor, manda fogo, Senhor. Amarra.
quando você vai perdoando, você vai descobrindo, não, o outro, ele é assim, ela é assim. Senhor, como é que eu lido com esse cara? Você começa a perguntar para Jesus e ele vai te dar as estratégias. O cara gosta de pisar no calo. Você já perdoou o que ele é. E você não está querendo mudar ele para provar que ele pisa no calo. Você é um pisador de calo. Você não está mais querendo provar nada. Aí ele vem com aquele jeitão dele e fala, epa, lá vem um pisador de calo. E eu perdoo em nome de Jesus. Aí quando ele chega, você bota o pé para trás, numa boa, sem ressentimento. Ele fala, você saiu da minha frente? Claro, rapaz, você tem privilégio na minha vida, você é uma bênção. Pode passar. Você vai aprender um jogo de cintura que você não tinha antes. Quando você aprende a perdoar, você vai entrar numa pós-graduação. E a pós-graduação, primeiro nível é perdoar o que o outro faz. Segundo nível, aí você está se formando na faculdade. É perdoar o que o outro é. Terceiro nível, pós-graduação, você vai aprender a pagar o mal com o bem. Diz Romanos 12, assim diz o Senhor, Paulo citando Isaías, não vos vingueis a vós mesmos, porque minha é a vingança, eu retribuirei. Deus está falando o quê? Ele está falando que Ele é Senhor, que Ele é juiz. Não é você. Ele está dizendo que você entregue para Ele o seu desejo de juízo, que você perdoe. Que se o cara se arrepender, Deus o perdoará. Se ele não se arrepender, vai ser entre ele e Deus. E Paulo, nesse mesmo capítulo 12 de Romanos, ele avança dizendo, paga o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Uma coisa é o cara te fazer o mal e você brigar, e você devolver, pagar na mesma moeda. Outra coisa é você pagar o mal com o bem, você fazer o bem, você perdoar, orar em nome de Jesus, e abençoar ele, e ele fez uma coisa errada com você, e você paga fogo na cabeça dele, entendeu? Ele vai começar a sentir culpa. Como assim? A gente entra num ponto nessa pós-graduação de pagar o mal com o bem, que é o seguinte. Muito crente conhece Jesus Salvador. Muito crente conhece Jesus sacerdote. Jesus o mestre. Mas pouco crente conhece Jesus o advogado. Quando você entra nesse caminho do perdão e você fica firme, Jesus vai se tornar o advogado da sua causa. Porque não é você que vai lutar pela sua causa. Não é você que vai lutar com o outro para mudar o outro, para transformar o outro, para fazer o outro isso e aquilo. Não. Você vai amar. Você desiste de mudar, mas não desiste de amar. E Jesus vai começar a resolver a sua causa. Falar, pastor, mas isso não vai colar com o meu marido. O cara é casca grossa, pastor. Se eu começar a perdoar, ele vai mandar em mim, eu vou virar amélia, amassada, esmagada. O homem é machista mesmo, ele usa a Bíblia até para humilhar. Perdoe, ore, para de querer mudar ele, honre esse homem, abençoe. Paga o mal com o bem e vai orando, vai perdoando. Cara, quando o homem continuar a querer ferir você, é Jesus que vai entrar na frente. E Jesus vai defender sua causa. Uma coisa é o marido brigar com a mulher, outra é ele brigar com Jesus. Ele vai temer e tremer, porque o Senhor vai, dar a lambada. E você não vai ficar torcendo, bate Jesus. Você vai dizer, Senhor, tem misericórdia, é meu marido, Senhor. Pega leve. Estava aprendendo esse assunto, estudando medicina. Eu era duro, completamente duro. Eu contava moeda para pagar passagem.
Eu estudava longe da minha cidade, morava em São Gonçalo, estudava medicina em Petrópolis. E eu tinha um Fusquinha. E eu dava um plantão, 2 plantões por semana para dar renda lá, para me virar. Me casei no 5º ano da faculdade. Aí estava aí nesse 5º ano, correndo atrás. Um dia eu fui dar um plantão, estava meio atrasado, e eu fui de carro. Não fui de carro para a faculdade, ficaria muito caro. Fui até a rodoviária de Niterói, morava em São Gonçalo, e estacionei meu carro perto da rodoviária. Naquele tempo, anos 70, não tinha problema estacionar o carro na rua, não tinha tanto problema de multa, esse negócio de estacionamento. Deixei o carro ali, peguei o ônibus, fui para Petrópolis, fiquei na faculdade, fui para o meu plantão, dei o plantão. No dia seguinte, 11 horas da manhã, eu cheguei lá para pegar o carro para ir para casa. Quando eu cheguei, o carro estava todo amassado. Pior, ele estava amassado na frente e atrás, porque eu parei ele bem perto de um poste e o carro estava todo amassado. Eu falei, meu Deus, um estudante duro, não vou conseguir mais resolver esse problema. E eu parei em frente de um estacionamento, também era uma oficina. Aí o cara falou para mim, sabe o que aconteceu? Foi uma madrugada aí, saiu um ônibus da empresa tal, e o motorista deixou o trocador dar um treino no ônibus, e o trocador parou na traseira do seu carro. Só que ele pegou uma Brasília de um sargento da PM, que estava parado aí também, amassou a lateral da Brasília do sargento, e o sargento fez a ocorrência. Aí eu descobri o batalhão lá do sargento, fui lá, falei com ele, ele me deu uma cópia da ocorrência. Nessa mesma oficina, eu falei com o cara, então você faz o orçamento aí para consertar o carro. Tudo ok, sem nada de exagero, o preço mesmo normal. Peguei esse orçamento, peguei a ocorrência, fui lá na empresa. O advogado da empresa me recebeu e falou, é isso, a ocorrência está aqui e tal. Tipo assim, o conserto era R$3.000. O advogado olhou, falou assim, a empresa te dá R$500. Eu falei, como assim? R$500 é o que a empresa te dá. Então vai procurar seus direitos. Peguei lá o orçamento, saí assim, olhei para aquela empresa, uma empresa bonita, rica, um prédio, aqueles anos 70, um prédio todo vidro fumê, aquele negócio assim lindo. Falei, meu Deus, mas que coisa. E o pior é que eu tinha que ir para uma reunião de oração, eu pegava um ônibus, às vezes era um ônibus dessa empresa mesmo. E passava na frente da sede da empresa. E o meu Fusca lá todo amassado, e eu sem grana para consertar. Eu comecei a ficar com raiva, pensando em coisas. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar umas pedras boas mesmo, vou na frente daquela empresa lá, vou quebrar aquela vidraça toda. E quando o advogado vier falar comigo, eu vou falar, vai procurar seus direitos. E fiquei remoendo aquele negócio. E Deus falou, você vai ter que perdoar, meu filho. Falei, mas Senhor, ia para a reunião de oração cheio de raiva da empresa, raiva do advogado. Falei, Senhor, tem misericórdia. Comecei a perdoar, comecei a abençoar, perdoar. Orar. Aí um dia, a pastora lá da minha igreja, ela operou vesícula e estava no hospital. Aí eu fui lá visitá-la no outro dia. E ela soube do problema do meu carro. Aí ela falou, como é que você está? Tudo bem? Tudo legal? A senhora está boa? Está recuperando bem? Tá? Foi isso, aquilo e tal. Contei a história para ela. Ela falou assim, mas qual foi a empresa? Eu falei, foi a empresa tal. Eu disse, a mulher do dono da empresa é minha amiga. Ela veio me visitar agora.
Tem meia hora ela deixou o telefone dela, o telefone do marido, está aqui, ó, o telefone. Você liga para ele e fala no meu nome. Aí eu liguei. Naquele tempo não tinha celular fixo. O dono da empresa atendeu. Aí eu falei, seu fulano aqui, Fábio, amigo da senhora tal. Falou, não, vem aqui, traz o orçamento. Cheguei lá, ele olhou, assinou, pá. A tesouraria me deu o cheque, consertei meu Fusca. Quando você caminha no perdão, Jesus se torna seu advogado. Ele vai advogar suas causas. E ele é poderoso, hein? Poderoso. Você aprende a ser mais prudente. Você desiste de mudar os outros. Você aprende a não meter o seu pé onde não é chamado. Você aprende, porque se eu errar com a minha mulher, eu sei que eu vou ter que pedir perdão para ela. Então, não fico falando besteira para ela, tá entendendo? Não falo qualquer coisa. Eu aprendi a ficar mais prudente, porque eu já falei coisas que não devia e já tive que ir lá pedir perdão. Então, quando você caminha, você desiste de mudar o outro, mas não desiste de amar. Você paga o mal com o bem, você aprende a aceitar o outro possível, você aprende a tirar o pé da reta e você aprende a não fazer besteira. Sabe o que vai acontecer? A sua vida começa a dar certo. Porque Jesus vai abençoando, Ele vai ungindo. O inimigo, quantas coisas que o inimigo perturba a sua vida por causa de mágoa e ressentimento? Quanta oração que não sobe por causa de mágoa e ressentimento? Quanta resposta que não desce por causa de vingança, de fantasia, de ódio e tal? O inimigo vai perdendo espaço. E você vai aprender a dar limite para o outro, porque você perdoa, porque você pede perdão, você aprende a dizer a verdade. Mas aí você aprende a dizer uma verdade pura, uma verdade limpa. Não é uma verdade para jogar na cara, não é uma verdade para se vingar, não é uma verdade para pretender mudar o outro. O cara anda pisando no seu pé. Você já orou, já perdoou, ele pisou a terceira vez, a quarta você tirou, na quinta ele veio e ensaiou pisar. Você olha de dentro do olho dele e diz, fulano, preste atenção, eu sou seu colega de trabalho. É a quinta vez que você tenta pisar no meu pé. Eu não gosto disso. Entendeu? Basta você falar a verdade. Na unção do Senhor, o cara vai dizer, entendi. Por quê? A verdade é poderosa. E você não está usando a verdade para se vingar. Você está dando um limite para o cara. Eu te respeito e de hoje em diante eu quero que você me respeite. Entendeu? Ele vai entender. Porque o Senhor vai te dar essa unção, entendeu? Porque você obedeceu, porque Jesus se tornou seu advogado. Então você vai aprender a dar limites mais profundos. Quando eu me converti e comecei a pregar para minha avó. Minha avó era espírita, 40, 50 e tantos anos da vida dela era espírita. E eu fui lá pedir perdão para ela, porque eu fui um adolescente muito rebelde, cheio de problema, e dei muito trabalho para ela. Ela me perdoou, e eu ensinei a ela a orar e buscar Jesus, aceitou Jesus. Um dia eu estava orando com ela, conversando, pregando, compartilhando a fé, e ela falou para mim assim, Fabinho, Jesus pode me pedir qualquer coisa, só tem uma coisa que eu não posso. Eu falei, o que é, vovó? É perdoar a tia Teté. Eu falei, mas o que é isso? Conta para mim essa história. A tia Teté era uma prima do meu avô, era uma pessoa muito querida da casa da minha avó, e a minha avó tinha 4 filhas mulheres e um filho homem. E esse filho homem, ele era afilhado dessa tia Teté.
E esse único filho homem da minha avó contraiu tuberculose nos anos 30. Não tinha tratamento, não tinha cura e podia matar. E a tia Teté um dia foi fazer uma visita. Esse meu tio, o apelido dele era Mano, ele se chamava João Sabino, o apelido era Mano. Um dia, a tia Teté foi visitar a casa da minha avó, mas ela tinha medo de doença, e pavor de pegar tuberculose nos anos 30. E aí ela visitou a família e tal, e quando ela foi embora, ela passou pelo quarto do meu tio estava deitado à cama, e ela disse: oi, Mano, tudo bom? Olha, estimo suas melhoras e tal, eu estou com pressa, deu uma desculpa. E ele, deitado na cama, estendeu a mão para ela e falou: tia Teté, vem só um minutinho aqui, pega na minha mão. E ela ficou com medo, e deu desculpa da pressa e foi-se embora. Alguns dias depois, o meu tio morreu de tuberculose. E minha avó botou na conta da tia Teté toda a mágoa, toda a dor de ter perdido um filho. Ela odiava a Teté há 50 e poucos anos. Quando ela disse para mim: Fabinho, Jesus pode me pedir qualquer coisa, mas eu não posso perdoar a Teté. Eu disse para ela: vovó, eu entendo a senhora, mas a senhora pode fazer uma oração comigo, dizer assim para Jesus: Senhor, eu não quero perdoar a Teté, eu tenho muita tristeza, muita raiva, tantos anos, mas se esta é a tua vontade, eu quero querer perdoar a Teté. A senhora faz essa oração? Ela disse: essa oração eu acho que dá para fazer. Eu fui falando e ela foi repetindo comigo: eu não quero perdoar porque eu tenho mágoa, porque aconteceu isso e tal, mas o Senhor manda a gente perdoar, eu quero querer perdoar. Veja bem, eu não quero é da ordem da vontade, eu não tenho vontade, eu não tenho razão emocional, eu não tenho no meu raciocínio lógico um motivo suficiente para perdoar. Mas eu quero querer é da ordem da escolha. Minha avó abriu com o livre-arbítrio dela, chave do coração, dizendo: Jesus, eu quero te obedecer, eu quero querer te obedecer, eu escolho te obedecer. Perdão é por aí. Deus faz um milagre dentro de nós, nas emoções, nos pensamentos. Ele cura as feridas, só que ele só faz o milagre se você obedecer. Aí você diz: não, Senhor, faz o milagre que eu te obedeço. Aí Deus diz: me obedece, minha filha, que eu faço o milagre. Entende? A gente trava nesse ponto, porque a gente pensa que hipocrisia, você dizer: em nome de Jesus eu não quero perdoar, mas eu quero querer, em nome de Jesus eu não quero perdoar, mas eu escolho perdoar e eu abençoo, a gente pensa que isso é hipocrisia. Mas não é. Hipocrisia seria, por exemplo, eu ficar amigo do cara da laranjada e ficar todo amiguinho e tal, esperando a oportunidade para virar o bolo em cima dele. Isso é que é hipocrisia, ou seja, eu fiquei só ali, só pensando o tempo todo na vingança. Mas quando eu estava dirigindo e orando, gemendo e clamando a Deus, só estava eu e Deus, e falei: Senhor, em nome de Jesus eu perdoo esse cara. Isso é perdão. É escolha de obedecer a Deus. Você está aplicando esse princípio na sua própria vida, tomando a sua cruz, seguindo a Cristo. E aquilo tudo de ruim que eu estava pensando para o cara, comecei a abençoar. Isso abre o seu coração para o Espírito Santo entrar e mudar as emoções. Corrie ten Boom foi uma mulher de Deus holandesa, escreveu um livro chamado Refúgio Secreto. Foi muito famoso nos anos 80. Ela e a família dela eram cristãos, e durante a guerra, a Holanda foi ocupada pela Alemanha, e eles deram guarida para judeus. Eles criaram um
compartimento secreto na casa deles, escondiam lá por 2, 3 dias pessoas, famílias judias, e depois o cunhado da Corre era da resistência holandesa, tinha lá uns contatos, eles conseguiam liberar aquele povo para outro país. E a polícia secreta alemã, a Gestapo, descobriu, prendeu todo mundo, prendeu ela, a irmã, o pai, o cunhado fugiu. Então, os 3 foram para a prisão. O pai, para uma prisão masculina, morreu logo, e ela e a irmã conseguiram ficar um tempo. E elas conseguiram passar um Novo Testamento pequenininho, lá naquela revista, aquele banho, cortava cabelo, elas conseguiram fazer entrar ali um Novo Testamento. E elas liam o Novo Testamento para aquelas mulheres judias. Um dia elas estavam lendo a palavra e falando do amor de Jesus, do amor de Deus, e aí uma mulher sentou na cama e disse assim, com as mãos com trapos, mãos sujas, ensanguentadas de trabalhos forçados, ela disse: eu era a primeira violino da Sinfônica de Varsóvia. Como é que você me fala de amor? O que você me diz? A Corre olhou para ela e disse: eu não sei como explicar o teu sofrimento. Eu só sei que Deus ama você. A irmã da Corre morreu na prisão, mas ela, quando acabou a guerra, ela saiu e foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Senhor falou para ela: volta para a Alemanha. Você vai pregar o meu amor para os alemães. Ela obedeceu e foi de igreja em igreja pregando o amor de Jesus. Um dia ela tinha terminado a pregação, falando do amor de Deus, e um indivíduo estava lá no fundo da igreja. Ele pegou o corredor central e veio caminhando, e ela de longe o identificou. Era um dos oficiais do campo de concentração que ela esteve presa, onde a irmã morreu. E aqueles segundos que aquele homem vinha na direção dela, ela lembrou de tudo que tinha sofrido, da morte da irmã, da morte do pai, tudo que perdeu, todo o sofrimento. E ela olhou no fundo do altar, tinha uma porta, que era uma saída, e ela pensou: eu vou sair dali antes desse cara vir falar comigo. E ela ficou naquela luta, vai, foge, e o Senhor ajudando ela, e ela sabia que ela tinha que ficar ali. Por quê? Aquilo era o Evangelho. Foi para isso que Deus mandou ela, para pregar a graça, o perdão. E ela ficou. E ela disse, conta num livro, Andarilha para o Senhor, ela disse que quando apertou a mão daquele homem, desceu sobre ela 10.000 volts de amor e graça. E o coração dela. Então, por que o milagre de Deus veio sobre ela? Porque ela obedeceu. Quando ela obedeceu, ela estava fazendo uma escolha. O perdão é um milagre. E Deus, nosso Deus, faz milagres. Mas neste tema, ele depende de um ato de obediência nosso. Pode passar. O perdão liberta. Ele calibra nosso relacionamento com Deus, com o próximo e na batalha espiritual. O perdão nos liberta das nossas prisões dos relacionamentos. A gente, com o princípio do perdão, deixa de ser do contra, deixa de ser reativo, aprende a aceitar, mas não ser bobo, aprende a transitar. Então, sua vida vai ficando mais leve. O perdão vai abrindo o caminho de dentro para fora, um caminho de graça, e a graça de Cristo vai se manifestando. Aquilo que você semeia é o que você colhe. Então, se você semeia perdão, tolerância, misericórdia, você abençoa o seu próximo, o que volta para você? É bênção, é misericórdia, é tolerância. E o perdão abre caminho para o Espírito Santo e curando você de dentro para fora. Pode passar.
Então, tem 3 momentos no perdão. Primeiro passo, atualizar a dívida. Quando você vai perdoar ou pedir perdão, se arrependa se você vai pedir perdão. Se você vai perdoar, bote para fora diante de Deus, só você e Deus, e fala: Deus, eu tenho raiva desse cara. Eu tive o cuidado de fazer a minha avó falar para Deus que a tristeza, a dor, a raiva, a mágoa que ela tinha da Teté a vida toda. Porque era entre ela e Deus, ela estava derramando o coração. Então, o primeiro passo para perdoar é atualizar a dívida. Agora, não vai atualizar a dívida com o seu pai. Você chega para o pai e fala: pai, eu quero te perdoar porque você me bateu, me espancou, me botava no caroço de milho, seu desgraçado. Não vai prestar. Não vai dar certo. Você faz isso com Deus. Deus, eu estou perdoando meu pai porque ele foi duro demais, porque isso, que aquilo, é você e Deus, você chora, derrama a alma. E vai lá para o seu pai e diz: pai, eu quero te pedir perdão porque eu fui muito rebelde. Você sabe por que foi rebelde. Você pecou por ter sido rebelde. Mas ele tinha a parte dele. Se ele te disser: meu filho, me perdoa porque eu também fui muito duro, maravilha, tudo de bom. Se ele não disser, é problema dele, a batata quente está com ele. Você fez a sua parte. Então, quando você for pedir perdão para alguém, nunca acuse a pessoa dos erros dela. Porque se você a acusa, você está tentando justificar os seus erros através dos erros dela. Não vai dar certo. Sempre que você for pedir perdão para alguém, se refira apenas ao seu erro, mesmo que ele esteja imbrincado, intrincado com o erro do outro, entendeu? O segundo passo é você decidir. Você botou para fora toda a dor, toda a raiva, e você escolhe: em nome de Jesus, eu libero esse perdão. É a escolha, é passar pelaquela porta estreita. O terceiro passo é andar num caminho apertado. Andar num caminho apertado é todas as vezes que aquela lembrança voltar, você diz: doeu, feriu, me ofendeu, me humilhou, tive raiva, ainda sinto raiva, mas em nome de Jesus eu perdoo. Você sempre leva toda aquela história para aquele final, aos pés da cruz. E em nome de Jesus eu perdoo. O milagre vai acontecer. Deus vai fazer um milagre em você. Porque esse caminho apertado é a perseverança no perdão. Já estou acabando. Então, Ezequiel 47, próximo. Verso 1. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Vou pular. Verso 9. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. João, em Apocalipse 22, ele vê o trono de Deus e ele vê a cidade, e ele vê que debaixo do trono saem umas águas cristalinas, rio puro da água da vida. O Senhor Jesus veio morar dentro de você, o Espírito Santo mora dentro de você. Esse rio também, existe aquele rio lá na cidade celestial? Sim, mas esse rio também é a vida de Deus dentro de nós. E quando você começa a pedir perdão e perdoar, você abre caminho para que esse rio transborde do seu espírito para a sua alma. E por onde quer que essas águas passem, elas curam. Elas vão sarar você. Vão sarar a sua vida. Pode passar o próximo. Por isso Deus diz: eu sou. O eu sou é que tece a sua história. O nosso Deus é Jeová Rafá, é aquele que te sara. Pode passar. Aqui, tem um coração. Imagina que essas linhas emaranhadas são as idas e vindas, os altos e baixos da sua história, todo o somatório da sua vida, e está você aqui, com muitas possibilidades, essa setinha azul em várias direções.
Mas quando você começa a perdoar, Deus vai curar sua história, vai curar seu passado. Por quê? Você libera perdão, você pede perdão, você abre caminho para o Espírito Santo ir lá naquele passado e transformar aquele passado no poder da cruz e da ressurreição. E ele vai reeditar a sua história na perspectiva dele, na perspectiva de Romanos 8:28. Deus vai fazer que tudo aquilo transforme em bem para você, para o seu crescimento. Ele vai dizer: meu filho, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou Jeová Rafá, eu sou o Deus que te sara. Ele vai te dar a mão, ele vai te guiar, ele vai te dar uma identidade de filha de Deus. Pode passar. E pode passar. É porque a minha tecnologia é limitada, mas imagina que essa linha vermelha é essa história que o teu Pai Celestial vai contar para você. Pode passar. E essa história que ele conta para você é a que vai ficar valendo. Aquela outra, aquele emaranhado, vai virar fundo, e essa história no vermelho do sangue de Jesus vai virar figura. Porque o que você é aquela história? Não, você é filho de Deus. O que você é aquele amontoado de trauma, de problema, de sofrimento? Não, você é filha de Deus, sarada pelo Espírito Santo, pelas águas do Senhor que transbordam de dentro de você e vai passando e vai curando corpo e mente e todos os meandros do seu coração. Você tem uma identidade celestial, você tem o caráter de Cristo entalhado em você. Por que você aprendeu isso? Pela graça de Cristo e porque você obedeceu. Deus te abençoe. Bem, temos algumas perguntas aqui. Eu não vou ler o nome, por uma questão de preservar a identidade dos irmãos. Vou começar com uma aqui e, enquanto o pastor vai respondendo, eu vou selecionando as outras. Pergunta: eu sou obrigada ou obrigado a manter um relacionamento de amizade com quem me fez mal? Como lidar com isso? Olha, alguém te fez mal, você deve perdoar. Obrigação como cristão. Agora, se é alguém da sua família, você é obrigado a conviver. Se não é alguém da sua família, você pode perdoar, mas não tem que necessariamente ser amigo. Veja bem, porque a gente perdoa, não quer dizer que a gente tem que ser amigo. Você perdoa em nome de Jesus. Eu dou um exemplo: o cara é trambiqueiro 171 profissional. Te enrolou, botou você num negócio, você assumiu responsabilidades, ele foi-se embora, largou você com dívida e você teve que pagar aquela dívida. Ele volta depois de um tempo e te pede perdão. Você perdoa. O que vai fazer? Perdoa em nome de Jesus. Aí, está perdoado. Estou perdoado, está perdoado. Mas eu tenho um negócio espetacular para fazer com você. Não sou bobo. Negócio contigo nunca mais. Entenderam? Então, o perdão, ele não significa que você tem que se adequar a todas as exigências do outro. É dinâmico de relacionamento. Você tem que ser amigo de uma pessoa que traiu você. Você tem que perdoar. Se é da sua família, você precisa ir naquele perdão que o cara fez até o perdão do que o cara é. Outra pergunta. Levando em conta os elementos integrantes da alma, os quais foram expostos, onde enquadrar o espírito humano no processo curador da alma? Posso pegar aquela cadeirinha? Fica à vontade. Então, ali eu coloquei a alma porque a nossa alma é a sede das emoções, do pensamento, da vontade, do livre-arbítrio. O espírito humano é aquela chama da vida, o fôlego de vida, é onde o Espírito de Deus vem habitar e se faz um só espírito com o seu espírito. Mas o seu livre-arbítrio
está na sua alma, entendeu? Então, o desafio não está no espírito, porque você em Cristo, você unido ao Espírito de Cristo, ali está a bênção, está a paz, está o amor, a graça, está tudo de bom. O seu problema não está no seu espírito, que está unido ao Espírito do Senhor. O seu problema está na sua alma, que foi marcada pela queda, pelo pecado, que tem suas emoções, seus traumas, e ali está o livre-arbítrio. O desafio está aí nessa dimensão da alma. Tem uma pergunta aqui que chegou por 3 pessoas diferentes, ligando a falta do perdão com patologias clínicas. Isso é verdade? Acontece? É interessante, essas perguntas são interessantes porque, de fato, acontece. Era a teoria do McAllister, né? Que às vezes existem doenças físicas que têm a ver com a falta de perdão. A mágoa, o ressentimento acumula, é chamada doença psicossomática. A pessoa fica com aquela mágoa, aquilo vai cozinhando, tipo panela de pressão entupida no fogo, e aí ela vai explodir. Só que na vida psíquica ela explode no corpo, ou explode numa depressão, ou numa pressão alta, num acidente vascular cerebral, ou seja, a pessoa vai ter uma doença física por causa de coisa ligada à falta de perdão. Isso pode ocorrer. E quando a pessoa pede perdão ou libera perdão, ela abre caminho para Deus operar um milagre, operar a cura. Outra pergunta aqui que está chegando é, pastor, por que parece que para algumas pessoas é mais fácil perdoar do que para outras? Então, tem gente que tem realmente mais facilidade de perdoar. Eu acho que minha mulher tem mais facilidade do que eu. Agora, a maioria dos casos que parece que é mais fácil, por exemplo, é porque a pessoa enxerga menos o que está lá no fundo. Ela tem um verniz mais grosso. Então, ela dá aquele verniz, aquele perdão superficial, consciente, e não cava no fundo, e aí parece que perdoou. Isso não é uma lei, mas é uma regra que vale. Os homens têm mais facilidade de perdoar, mas têm mais dificuldade de pedir perdão. Os homens têm mais dificuldade de se arrepender, de dar o braço a torcer e chegar lá e pedir perdão. Mas eles têm mais facilidade de perdoar. O nível emocional, as emoções são menos intensas. As mulheres têm mais facilidade de pedir perdão e mais dificuldade de perdoar. Então ela lembra daquele negocinho lá da lua de mel 40 anos atrás. Então fica mais difícil. Mas, no fundo, o preço a pagar é o preço de tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo. É o mesmo preço para todo mundo. Acho que vai muito ao encontro aí disso que o pastor está falando. Como lidar com a questão do perdão dentro de um relacionamento, coisas que foram feitas antes do relacionamento, ou seja, o passado daquele meu companheiro, do companheira, do cônjuge, enfim, como lidar com isso? Tá. Então, tem pessoas que têm mais dificuldade de lidar com isso, pessoas que têm muito ciúme, sentem muita insegurança no relacionamento, e aí sabe que no passado o fulano ou a fulana fez isso, fez aquilo, teve tal ou tal relacionamento. Não é uma coisa simples, mas tem que lidar, procurar lidar com os mesmos princípios do perdão, que é, libera perdão, a pessoa se arrependeu, Deus perdoou, e você faz a sua parte soltando, liberando perdão. O passado, ele só se torna um fantasma quando a gente não aplica o princípio do perdão na nossa vida e nas nossas relações. Quando a gente aplica, a cruz anula aquele passado, neutraliza, muda, cura. Pergunta: é possível e como liberar perdão a alguém que não está no meu convívio? Sim. É possível liberar perdão para alguém que não está no convívio? Claro. Por exemplo, é possível perdoar alguém que já morreu. Pedir perdão para alguém que já morreu. Como assim, pastor? Vou falar com o morto? A Bíblia proíbe a gente conversar ou invocar os mortos.
Ok. O seu avô morreu. Ele abusou sexualmente de você. Você faz uma oração com 2 ou 3 testemunhas e diz, em nome de Jesus, eu declaro para você, meu avô, o meu perdão em nome de Jesus. Na presença de Deus, na presença daquelas testemunhas. Isso vale? Claro que vale. Você não deve invocar seu avô para falar isso para ele, pretender uma coisa desse tipo. Mas quando você fala em oração com Deus, em nome de Jesus, na presença de testemunhas, aquilo é válido no céu. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, que se for desligado na terra será desligado no céu. Então, psicologicamente, aquilo tem validade. Por exemplo, a gente pode ir a Deus e pedir perdão e se arrepender de pecados dos seus antepassados que você conheça, coisas sérias, que você percebe que tem uma maldição na sua família, coisa desse tipo? Eu acredito que sim. Ah, mas o inimigo não tem mais direito sobre a vida, a nossa vida, porque meu avô pisou na bola, não sei o quê. Não estou dizendo que o inimigo tenha direito, mas ele mesmo sem ter direito, ele invade, ele é ladrão, ele é enganador, ele perturba. Então você vai lá e ora. Daniel orou no capítulo 9 do seu livro, se arrependendo em nome do seu povo, dos pecados dos reis de Judá. Confessou aqueles pecados que Daniel não cometeu nenhum daqueles pecados, mas ele orou, se arrependendo e confessando a Deus. Então, isso tudo é válido. É possível perdoar alguém que está longe, pedir perdão. Ah, a pessoa está longe, mas está viva, escreve uma cartinha, ora, escreve uma cartinha, manda um zap, Deus abençoa. Como perdoar algo que ainda está sendo cometido? Como, por exemplo, o pecado da pornografia dentro de uma união matrimonial. Eu libero o perdão, como devo lidar com isso na minha cabeça? Sim. Pornografia é um pecado, é grave, é um tipo de traição, né? Porque o indivíduo coloca na relação um terceiro, mesmo que seja virtualmente, e é um vício perigoso, mais grave, mais comum nos homens do que nas mulheres. Então, provavelmente uma mulher que está falando do seu esposo precisa perdoar. Mas este homem precisa de ajuda. Como um alcoólatra precisa de ajuda, precisa de tratamento, precisa reconhecer o alcoolismo e tratar o alcoolismo como uma doença, como tal. É alcoolismo. Você não pode beber e tem que aprender, ir para o AA, etc. Também na área da pornografia, aquilo se torna um vício e mesmo a pessoa casada, ela fica agarrada nesse vício, né? Então precisa de ajuda. Tipo, você libera perdão, mas pode esperar, pode pedir que a outra parte procure essa ajuda. Pergunta. Na minha cabeça eu já perdoei, mas toda vez que eu lembro, a dor é muito forte. Quer dizer que, na verdade, eu não liberei esse perdão? Boa pergunta. Na minha cabeça, eu já perdoei. Pensa no seu consciente. Mas toda vez que eu lembro, a dor vem. Pensa no seu inconsciente. Então, no nível consciente, você perdoou. Mas quando vem a lembrança e a dor aparece, é sinal que lá no fundo do coração ainda não completou o perdão. Então, não é que você não perdoou. Você começou o processo do perdão numa jornada de 1.000 quilômetros, você andou 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro, mas ainda tem 999 para andar. Ou seja, continue trabalhando aquilo e Deus vai liberando, vai sondando o coração. Se você não sabe se perdoou ou não, ora e peça a Deus. Salmo 139 fala da onisciência e onipresença de Deus, e aí o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, você ora e o Espírito Santo vai te mostrar. Amém. Uma última pergunta aqui, pastor. Algo que foi, inclusive, falado no seminário, mas é bom para a gente reafirmar. É certo chamarmos a pessoa que nos fez algo, falar tudo que a pessoa nos fez
e pedir perdão por algo que eu não fiz? E se a pessoa responder que não fez nada disso que falei? Você pode perdoar sem falar com a pessoa? Enfim. Sim. Jesus fala, se o teu irmão pecou contra você, vai lá, fala com ele. Se ele se acertar, ok. Se ele não se acertar, chama uma testemunha. E se ele se acertar, ok. Se não, chama a congregação. Então, níveis de confronto. Veja, o confronto, ele é certo. É um princípio bíblico. Mas o confronto, eu pergunto, falei de duas pernas, a perna do amor e a perna da verdade. O perdão está na perna do amor. O confronto está na perna do amor ou na perna da verdade? Na verdade. Então, o certo é você trabalhar o perdão dentro de você, liberar perdão, para você ir lá e falar a verdade para a pessoa. Porque se você não perdoou e você vai falar a verdade, você vai meter o dedo na cara. Por mais mansozinho que você seja, fala com lábios de mel, sua mágoa vai destilar ali naquela sua fala. Então, se você perdoou, você vai falar uma verdade limpa. Você vai dizer para a pessoa, olha aqui, ó, isso aqui aconteceu, não gostei, me aborreceu muito, mas eu não quero que isso aconteça mais. Então, o caminho do perdão, ele não exclui o caminho da verdade. O princípio do perdão não exclui a verdade. Só que, se eu não perdoo e vou confrontar, eu vou pecar. Entenderam? Que mistura a mágoa, a vingança, vai me embolar com aquela verdade que eu vou falar. Podemos orar, pastor? Então eu vou orar. Vamos ficar de pé. Talvez durante esta tarde, esta noite, você tenha lembrado de pessoas, de muitas tias teté na sua vida, tem coisa antiga, e você hoje pode escolher, querer fazer a vontade de Deus. Pode ser que você também tenha que pedir perdão para alguém, ou até para a mesma pessoa, e você pode se acertar com Deus hoje e dizer, Senhor, eu vou pedir perdão em nome de Jesus, me ajuda. Vamos orar, você coloca diante de Deus a sua vida. Você pode, se quiser, num gesto simbólico de fé, levantar sua mão com a palma para cima, dizendo, Deus, eu quero te entregar fulano, eu quero perdoar, eu quero abençoar, eu quero te pedir perdão por aquele ato que eu cometi, e eu vou até a pessoa no tempo oportuno e eu vou me acertar. Então, a sua mão virada para cima diz, Deus, eis-me aqui, eis aqui o meu coração aberto, reconhecendo que o Senhor é Deus, e eu quero um concerto profundo contigo. Eu quero obedecer ao Senhor, eu quero aplicar este princípio na minha vida. Me perdoa. Senhor, todos nós somos marcados pela imperfeição, pecamos, e convivemos com pessoas imperfeitas que também pecam contra nós. Mas nós reconhecemos que em Cristo há graça, há perdão, há favor imerecido. E em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, ó Pai. Perdoa-nos. Em nome de Jesus, nós te entregamos nossos pecados, nosso arrependimento. Em nome de Jesus, nós dizemos, lava-nos com este sangue. Ajuda-nos, Senhor, a ir a quem de direito e pedir perdão, em nome de Jesus.
também, em nome do Senhor, da mesma maneira, pela mesma graça, pelo mesmo nome de Jesus, nós liberamos perdão àqueles que nos ofenderam. E nós abençoamos essas pessoas. E pedimos, libera essa pessoa, perdoa aquela pessoa, dá paz, dá saúde, dá vida para aquela pessoa. Também libera o nosso coração, Senhor, de todo fardo, de todo ressentimento, toda prisão, toda doença que veio sobre nós por conta desses ressentimentos. Nós liberamos perdão em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de dentro de nós, como um rio da água da vida, flua nas emoções, flua nos pensamentos, flua dentro da nossa alma e vai sarando o corpo, vai sarando a mente. E que a paz do Senhor encha o seu coração e essas emoções feridas sejam confortadas pela graça do Senhor, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Perdoai nossos Glória a pecados, Deus. como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido.